Oi pessoal da TV Unifev. Antônio, o que a gente já grava mesmo? Ai meu Deus, calma aí gente, que é brincadeira, mas tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Memória, quer saber sobre e como proteger e melhorar nosso desempenho? Vem comigo! Olá pessoal da TV Unifev, hoje a gente vai falar sobre um tema muito pertinente que chama a atenção da população, sobre memória. Como é que está a sua memória? Estamos aqui com a médica neurologista, doutora Ana Elisa Mariano. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Hoje nós vamos falar sobre memória. Existem vários tipos, né? O que seria a memória? Andressa, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, de estar falando sobre um sintoma muito pertinente que é a falta de memória, né? A memória nada mais é do que a forma como o cérebro adquire e guarda a informação. Hoje em dia, cerca de 40% da população tem problema de memória, queixa de memória. Isso é muito frequente, né? E a fixação da informação depende muito da atenção, da concentração, da organização minuciosa dessa informação, né? Para a gente conseguir uma posterior evocação da memória. Quando esse sistema fica falho, é o que acontece, né? Os brancos, os esquecimentos, os lapsos de memória. Isso leva muito constrangimento, né, para as pessoas, o que leva a uma baixa performance social, profissional e escolar. E existem vários tipos, né, doutora? Isso, existem vários tipos de memória, subtipos, mas basicamente em relação ao tempo, existe a memória de curto prazo e a de longo prazo. Essa memória de curto prazo é aquela memória quando a gente retém informações temporariamente, né? Essa memória pode ser esquecida ou guardada. E a memória de longo prazo é aquela que a gente retém informações de fatos, episódios de nossa vida cotidiana. Aquela memória que a gente guarda, né? Guarda essas informações. E doutora, esse número de 40% chama muita atenção, mas eu acho que ele, pelo menos a gente tem a sensação que é mais comum entre idosos, né? Que eles reclamam desses lapsos de memória. Isso. Já na faixa etária dos idosos, né, pacientes acima de 65 anos, com o envelhecimento normal, né, nessa faixa etária, esses pacientes acima de 65 anos, o que acontece é uma atrofia cerebral, né? O paciente já começa a ter aquela atrofia, perda neuronal, e isso leva à alteração de memória. O importante é a gente diferenciar o que é normal ou não para essa faixa etária, né? Porque muitas vezes o paciente de idade relata esquecimentos e é relacionado à idade dele. E muitas vezes não, né? O importante é isso, a gente saber os sinais de alarme para pensar numa evolução de uma síndrome demencial. E quais são esses sintomas de alarme, doutora? Esses sintomas de alarme, quando o paciente começa a ter piora progressiva da memória, né? Esquecimento de fatos relevantes, o paciente ele começa a ter fala repetitiva, né? Repetir frases, dificuldade de se localizar, muitas vezes lugares previamente conhecidos por ele, mas ele não se recorda. E no caso de fases já mais avançadas, o paciente ele tem essa perda de independência e segurança, necessitando de ajuda de familiares, né, para os afazeres de vida diários. E doutora, isso a gente está falando dos idosos. E quando a gente, né, fase adulta, mais nova, tem esses lapsos de memória, esquece de coisas que são muito habituais e acaba fazendo no meio do caminho, opa, esqueci, o que eu estou fazendo aqui? Como que a gente, o que é isso? Esses lapsos de memória são decorrentes de hábitos e comportamentos inadequados que a gente tem, né? Então, muitas vezes relacionado ao sono, que não é adequado, à alimentação, que não é adequada, né? Aquela questão do sistema multitarefa, que a gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo uma atividade, uma coisa, você está pensando em coisas que teria que ter feito ontem, o que tem que fazer amanhã, e nisso você não tem aquela atenção, concentração para guardar determinada coisa, né? E muitas vezes também acontece pacientes assim com sintomas depressivos, transtorno de ansiedade, estresse. Isso tudo também está relacionado a lapsos de memória. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, e eu queria que a doutora finalizasse com dicas para melhorar o desempenho da nossa memória. Então, dicas para melhorar a memória, né? Faça uma coisa de cada vez, desacelere, né? Desliga o piloto automático. Nós temos mania, né, de fazer tudo no automático, isso atrapalha a memória. Então é importante a gente estar prestando bastante atenção, ter concentração no que a gente está fazendo, né? Uma alimentação adequada, balanceada. Tem a dieta que a gente fala para a memória, que é a dieta mediterrânea, que é a dieta baseada em verduras, frutas, cereais, peixes, né, romã. São alguns alimentos que ajudam na memória, mas isso na memória a longo prazo.
Para curto prazo, é importante aquela alimentação balanceada, aquela alimentação, comer várias vezes ao dia, pouquinho, beber bastante água, né? Isso ajuda bastante. A questão do sono é muito importante também, ter uma qualidade de sono bom, né? Não seria a quantidade de horas dormidas, mas assim, a qualidade dessas horas. Fazer atividade física, né? O exercício físico ajuda muito na liberação de endorfina, serotonina, adrenalina, dopamina. Isso ajuda muito no rendimento cognitivo e emocional. E as atividades mentais, né? O mais importante seria a leitura, livros, revistas, jornais, fazer palavra cruzada, isso é muito importante, que é o que a gente consegue estar adquirindo essa memória de evocação, trabalhando a memória de evocação, né? Fazer novos esportes, praticar novos instrumentos, aprender uma nova língua, tudo isso do novo, isso é muito importante para ajudar na nossa memória. Assim, o seu cérebro desenvolverá cada vez mais ferramentas cognitivas para te auxiliar nos momentos de maior dificuldade. Essa é a minha dica de saúde.